Redes sociais virtuais são o tema da nossa entrevista. Página da UFMG no Facebook é a mais curtida entre as universidades federais. E ainda dicas para a alimentação das grávidas. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite! A Universidade Federal de Minas Gerais tem a página mais curtida no Facebook entre as universidades federais. Um levantamento realizado pela agência eDialog avaliou as páginas de 37 instituições federais de ensino presentes no site. A fanpage da UFMG só vai completar um ano de vida daqui a uma semana, mas ainda assim é a página com mais curtidas. Ao todo, quase 28 mil usuários curtem a página. Para acompanhar as atualizações da universidade, basta acessar o endereço facebook.com/ufmgbr. E por falar em redes sociais, vários estudos apontam sites como Facebook e Twitter entre os mais acessados pelos usuários na internet em todo o mundo. Na tela do computador, do tablet ou do celular, levantamento do Ibope mostra o brasileiro como o que mais acessa as redes. Para sabermos um pouco mais sobre as dinâmicas da informação nesses sites e sobre a mobilidade tecnológica, nós conversamos agora com a jornalista e professora visitante da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Camila Alves Mantovani. Camila, muito bem-vinda ao Circuito UFMG. Obrigada. Camila, vamos começar falando do conceito de rede social. Quando a gente pensa rede social, a gente pensa em internet. Mas a gente pode pensar também de uma maneira mais ampla, como a interação das pessoas no dia a dia. Como é que fica esse conceito? Sim, o conceito de rede social parte disso, né? Com a internet, as redes sociais ganharam visibilidade, elas se materializaram, né? De uma forma mais fácil das pessoas verem, enxergarem as relações acontecendo ali. Mas no dia a dia, né, o que é uma rede social? É um momento em que você estabelece uma interação, né, com um grupo de pessoas ou com uma outra pessoa a partir de um determinado assunto, de um determinado tema. Por algum motivo, essas pessoas estão ali reunidas para trocar informação. E aí, essas informações podem ser informações, né, de cunho pessoal, cunho profissional, e aí vai variar o tipo de rede, né, que as pessoas estabelecem. Mas a interação social, ela é a base da rede social, e isso a gente faz no dia a dia. Agora, atualmente a gente está conectado o tempo inteiro, né? Com o celular, com o tablet, com o notebook, o netbook, o ultrabook, são vários os nomes aí. Você, até antes da entrevista, estava aqui mexendo no celular, tentando acessar a internet 3G. Isso muda o nosso comportamento diário? Muda bastante, assim. O que acontece? Hoje a gente tem a informação sempre à mão. Então, a nossa atitude mesmo em relação ao mundo, a nossa forma de se posicionar no mundo é semelhante a de um usuário que entra, por exemplo, numa biblioteca, digita uma palavra-chave e aí descobre um universo. Porque a gente, o tempo inteiro, se a gente faz uso de um dispositivo móvel, a gente está inserindo camadas de informação na nossa realidade. Então, tem os autores que vão falar, né, da realidade aumentada. Não é uma realidade 3D que você vai começar a enxergar outras coisas, mas são as camadas de informação que a gente vai sobrepor na nossa realidade e aí você começa a transformar a sua realidade, né? Não é só aquilo que você está vendo, mas é o tipo de informação que você agrega naquele momento. E aí, daí derivam vários tipos de comportamento, né? Tem os estudos que vão mostrar as questões do comportamento multitarefa, as questões da atenção parcial contínua, né? Tudo isso vai aparecendo e vai modificando a nossa percepção. Agora, aproveitando que você citou essa extensão, né, da vida diária, que é a rede social, às vezes uma pessoa que não tem o costume de usar pensa que é uma dimensão à parte, né, que é um outro mundo, não conhecido, desconhecido. Mas para quem participa é realmente uma forma de manter o contato com as pessoas, de continuar conversando com os grupos de que tem costume, né? É uma extensão mesmo. Ali as pessoas vão levando, né, cada vez mais as interações que elas têm no dia a dia, elas vão acontecendo ali naquele ambiente. E o que a gente vê é que, às vezes, a dificuldade que pode existir é uma dificuldade em relação à interface, ao uso do computador, mas aquele ambiente ali, aquela troca de informação, o usuário já faz no dia a dia, né? Então, quando ele já pega o jeito, ele já acostuma e vai no embalo. Então, não tem... a gente pode falar mesmo que ela é uma extensão porque ali as relações se complementam ou, às vezes, as pessoas começam até a substituir, né? Tem algumas interações sociais que a gente não estabelece mais no mundo real, né? São dali, por exemplo, amigos que você não vê há muito tempo, né? O Facebook tem muito disso, grupos de estudantes do ano de 1990 de tal escola. E aí essas pessoas não se encontram mais no dia a dia, mas ali na rede elas estabelecem uma interação. Então ela até amplia, né, essas camadas de interação. Agora, o que define o tipo de rede que as pessoas participam? Tem a ver com o perfil, com a personalidade?
Eu acho que tem a ver com a questão de interesse, com temas, o que mobiliza, né? O que te mobiliza? Por exemplo, eu vou participar de uma rede social que trata sobre mães, filhos, eu vou participar de uma rede social que trata sobre professores universitários, o que me mobiliza, o que me move? Às vezes eu estou numa rede social e esses assuntos me chegam de maneiras variadas, né? Por exemplo, o Facebook, pela minha lista de amigos que está ali, eu vou ter acesso a uma série de temas que às vezes eu não escolho. Mas quando eu participo de alguma comunidade ou se eu participo de algum fórum de discussão, é aquilo que me mobiliza, o que me motiva mais a produzir informação, acessar informação. Então vai por uma demanda mesmo pessoal, né? Cada um vai escolher. Agora, falando dessa manutenção dos relacionamentos, eu vejo dois lados, vê se você concorda comigo. Nas redes, a gente pode conhecer as pessoas por outros lados. A gente sabe os filmes que elas gostam, a comida que elas gostam de comer, porque se você tem uma relação no trabalho, você conhece só naquela profissão. Agora, no Facebook ou em outras redes sociais, você pode conhecer outros lados dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que diz que a gente pode formatar uma personalidade através da rede, ser pessoas que nós não somos. O que você pensa sobre isso? Bom, nas nossas interações sociais reais, fora da rede, a gente já faz um pouco disso, né? Então, quando a gente tem lá, quando você já circula no ambiente, né? Na sala de aula você tem uma postura, quando você está num barzinho com seus amigos você tem outra postura, quando você está, né, no shopping fazendo compras você tem uma postura. Então, já no nosso dia a dia, a gente não é essência pura, sou eu, o tempo inteiro, né? A gente vai adaptando comportamentos e formas de ser e de agir de acordo com cada situação. O que acontece na rede é interessante, por quê? Porque, às vezes, ali dentro você mostra o outro lado que esse outro grupo não conhecia, né? Então, lá eu tenho tenho um grupo de alunos que me acompanham ali dentro, tem também os meus amigos, e às vezes eu postei uma coisa que está mais vinculada aos meus amigos, e aí os meus alunos vão ver e falam, nossa, mas essa professora fala disso, né? Que coisa engraçada, que né, não parece com ela, mas é ela, né? Só que não está naquele mesmo ambiente de interação. Então, na internet a gente chama isso de perfil fake, né? Quer dizer que alguém pode ser um perfil fake ambulante fora da internet? Não é um perfil fake, mas são as nossas camadas, né? A gente é múltiplo mesmo, múltiplas identidades, né? Os comportamentos que a gente adota no dia a dia, né? Eles vão passando por essas restrições, assim, a gente vai moldando o nosso comportamento. Assim, as pessoas podem assumir mesmo um comportamento fake, aí já tem um esforço maior para você assumir um lado fake ali na rede. Mas esses várias nuances da sua personalidade que você deixa transparecer na rede, a gente também já faz isso um pouco no dia a dia. Né? A rede só evidencia isso um pouco. Sim, isso entra um pouquinho no comportamento multitarefa que você citou, né? Como é que esse conceito se aplica aí à internet? Explica pra gente um pouquinho melhor. O comportamento multitarefa ele é estudado pelo pessoal da neurociência, e esse comportamento multitarefa eles colocam que é da natureza humana. Por quê? O ser humano, o nosso corpo, né, as nossas habilidades, elas são limitadas. E aí a gente sempre vai tentando compensar o nosso corpo obsoleto, né, que alguns pós-humanos vão dizer aí, com essas outras habilidades. E aí o comportamento multitarefa, ele vem de uma necessidade que a gente tem de ser produtivo. Então eu vou ocupar, sei lá, estou varrendo a casa, mas estou ali também fazendo a comida, e estou ouvindo música e mandando uma mensagem, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que desse comportamento multitarefa, o dirigir o carro, né? Dirigir carro é um comportamento multitarefa, tocar piano, dançar balé. Só que quando a gente vai para o campo das interações sociais, o comportamento multitarefa ele não funciona tão bem, alguns pesquisadores vão dizer. Por quê? Porque para alguém você vai dar atenção, mas para o outro você vai falar assim, e para outra coisa, na outra interação você está mais focado. Então tem uma pesquisadora, a Linda Stone, que é uma neurocientista, que ela vai dizer que nas interações pessoais a gente realiza a atenção parcial contínua. O nosso cérebro tem a sensação que está processando as coisas simultaneamente, mas a gente está fazendo isso de uma maneira seletiva. Então você prioriza determinada ação. Só que esse comportamento da atenção parcial contínua, ele gera um estresse, porque a gente fica o tempo todo checando o celular, vendo se chegou algum e-mail, olhando a mensagem no jantar, né, por debaixo da mesa, e é como se a gente estivesse numa situação de perigo, né, gerando um estresse, né, liberando cortisol no organismo. Então ela fala que isso até certo ponto é prejudicial, porque a gente está sempre alerta. Mas por um lado pode te ajudar, que é você, por exemplo, eu estou aqui numa situação, recebo uma mensagem e o que eu recebi ele é mais importante do que eu estou vivendo aqui. Então eu consigo priorizar a minha ação e tomar uma decisão melhor, né? Não, eu tenho que parar isso aqui e preciso ir ali. Ou então
né, depende do que a gente vai priorizar, mas pode empoderar a nossa capacidade de tomar decisão, né? A gente pode tomar uma decisão mais fundamentada. Você citou o celular, por exemplo, né? A gente citou aqui que são vários os dispositivos que a gente pode usar para acessar as redes sociais, a internet, mas tem alguma especificidade no celular, por exemplo, em algum dispositivo que se diferencia de um para o outro, assim? Em termos de interfaces tecnológicos, eu acho que tem os ambientes lá, né, os ambientes operacionais, que eles têm alguma diferença. Eu acho que a vantagem do celular e o que a gente vê acontecendo hoje, saiu até uma pesquisa do Google falando sobre isso, é que as pessoas já acessam, 15% dos acessos já são feitos via celular. Então, a projeção é para que no futuro as pessoas não tenham um computador pessoal em casa. As pessoas não têm um celular, vão ter um tablet, uma coisa menor, e os computadores vão ficar no trabalho. Né? As pessoas não vão levar isso para dentro das casas. E a tendência mesmo é esse acesso via dispositivo móvel, porque ele é um acesso mais confortável, um acesso personalizado, é só você que mexe no seu celular. Às vezes, mesmo tendo um notebook, alguém vai lá, mexe alguma coisa, desconfigura, entra no ambiente que não é seu. Então, o acesso pelo celular ele é mais cômodo para o usuário. A gente faz isso, né? Às vezes, acabou de acordar, abre o olho, dá uma checada na rede. Aí levanta, tira o pé da cama e vai começar o dia, né? Então, é muito cômodo acessar pelo celular. Agora, as pesquisas sobre a internet, pelo menos aqui no Brasil, é correto a gente falar que elas ainda são recentes, né? Ainda são recentes, estão começando, tem muito o que se pesquisar ainda? A gente tem até bastante coisa assim, pesquisada sobre a internet, tem vários grupos de pesquisa. Aqui mesmo na UFMG tem o InWeb, que é um instituto, né, de web que agrega pesquisadores do Brasil inteiro, tem muita pesquisa. Só que o comportamento humano, né, ele muda muito. E a internet não é só feita de números, de bits, de linguagem de programação, mas ela é feita de gente ali interagindo e os comportamentos, né, as questões, nossos relacionamentos econômicos, sociais, culturais, eles migraram para esse ambiente, né? Então, há uma série de questões que precisam ser estudadas, não só do ponto de vista da interface, de otimização da interface, mas do ponto de vista de quem usa, das novas regras, a questão do direito na internet, a questão da lei. Então, a gente precisa pensar o social, né, ali na rede, porque o computacional, ele está bem resolvido. O que precisa resolver são essas relações sociais mesmo que acontecem ali. A dificuldade, então, é mais nessa condição viva da internet, que muda o tempo inteiro, né? Exatamente, né? Criar quais são as regras, quais são os limites, o que é certo, o que é errado, né? O mesmo conjunto de regras que a gente tem para o mundo real, né? O que a gente leva ali para a rede, né? O que muda, o que modifica no comportamento. Então, é preciso pensar isso mesmo, aí falta pesquisa, né? Tem que pesquisar, porque é difícil você criar até que metodologia que a gente vai usar para acessar esse usuário. Né? São novas metodologias para o campo das ciências sociais que precisam ser repensadas para capturar esse usuário da rede. Está aí um desafio para os pesquisadores, Exatamente. Né? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Camila? Eu que agradeço. Boa noite para você. Boa noite. A Camila faz parte do Núcleo de Estudos das Mediações em Usos Sociais dos Saberes, o NEMUSAD. Para ler artigos dos membros do grupo, basta acessar o site nemusad.s.ufmg.br. Em comemoração ao Dia das Mães, o Circuito UFMG exibe dicas para a maternidade. Hoje, nosso especialista comenta a alimentação adequada a gestantes. Com relação a hábitos alimentares, o ideal para as gestantes é fazer alimentos fracionados, refeições fracionadas. O que são isso? Você deve alimentar pouco e várias vezes ao dia. O que? Alimentos ricos em proteínas, verduras, vegetais, carboidratos, gorduras, tudo na proporção correta. O que deve ser feito então? Alimentar-se bem, sem exageros. O uso de alimentos artificiais, por exemplo, adoçantes, alimentos light, diet, devem ser usados com cuidado. Se a paciente necessita de fazer uso de adoçantes, por exemplo, as diabéticas, deve usar os alimentos que já têm estudos em que há uma segurança comprovada de seu uso durante a gestação. Por exemplo, sucralose, aspartame. Outros alimentos que estão nos mercados, produtos que você não sabe direitinho se há segurança no uso, como alimentos light, diet, ou alguns alimentos que você vê e que não sabe da procedência, é preferível não usar os alimentos naturais. Amanhã você confere uma dica sobre atividades físicas e sexuais durante a gravidez. Não perca!
TIPCOM, todos os semestres os alunos do curso de Comunicação Social da UFMG e a CRIA Júnior realizam o evento Tendências, Ideias e Práticas em Comunicação, o TIPCOM. O evento realiza oficinas e debates sobre as atualidades da área. Na quinta-feira, o responsável pelo premiado perfil Dilma Bolada, uma paródia da presidenta, é o convidado. Para conferir a programação completa, basta acessar o site facebook.com/CRIA-UFMG. O Circuito UFMG de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.